A seguir, Jornal das 6. Boa noite, hoje 25 de abril e está no ar mais uma edição do Jornal das 6. Com o slogan Abrace a Vida e Aqueça Quem Precisa, foi realizada nesta segunda-feira o lançamento da campanha do Agasalho 2017. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social lançou ontem, junto ao Salão Farroupilha da Prefeitura Municipal, a campanha do Agasalho 2017, que terá como tema Abrace a Vida, Aqueça Quem Precisa. A partir deste 30 de maio, a comunidade local pode doar roupas, calçados e cobertores em bom estado em qualquer um dos 150 pontos de coleta distribuídos pela cidade. Nós vivemos há muitos anos realizando uma campanha de agasalho e esse ano não é diferente. Nós ainda necessitamos realizar a campanha de agasalho para nossa população mais vulnerável do nosso município. Eu agradeço e sei que o nosso município, as pessoas, os munícipes, são pessoas solidárias. E por isso a gente está realizando essa campanha com uma parceria de várias instituições do nosso município, clubes de serviço, o 27º GAC, o Gabinete da Primeira-Dama, a Unijuí, enfim, vários parceiros estão colaborando conosco para que nós possamos arrecadar o nosso grande desafio, que são 30 mil peças para distribuir para essas famílias mais carentes. Além da secretaria, fazem parte da comissão organizadora o Gabinete da Primeira-Dama, 27º GAC, Rotary Nova Geração, ACI, Cindy Lojas, Lions Clube, Ordem Demolei, Medianeira Transportes Urbanos, Coordenadoria Municipal da Juventude, Grupo de Escoteiros Ijuí 300 e Casa da Amizade. E eu faço um chamamento para a nossa população. Eu peço que as pessoas, ao olhar hoje um dia chuvoso e frio, ao olhar o seu roupeiro, o seu espaço físico, aonde guarda os seus calçados, os seus cobertores, seus agasalhos, que façam uma seleção. E estamos numa campanha também de que roupa boa também a gente doa. Que sejam roupas que nossos usuários possam utilizar e que sejam de boa qualidade, porque isso também traz cidadania para as pessoas quando recebem materiais de boa qualidade, porque eles não estão preparados para consertar ou para melhorar alguma peça que não esteja em boa qualidade. Então a gente faz esse chamamento muito especial para nossos munícipes que sempre colaboraram, que façam uma seleção lá no seu espaço e doe sim, nós precisamos ajudar a quem precisa. Como é o nosso slogan, abrace a vida, aqueça quem precisa. Para este ano, a meta é chegar a 30 mil unidades. Recolher mais peças destinadas a crianças, idosos e principalmente homens. Carinho a todos, dizer que infelizmente em Ijuí, no Brasil, a gente precisa fazer essas campanhas de solidariedade, de buscando associativismo, solidarismo nas pessoas, desenvolver essa consciência de cidadania, porque temos ainda pessoas, cidadãos, que estão em situação assim de precisar de um empurrão, de uma ajuda, aqui em Juiz, especialmente roupa de crianças, a roupa de homens. Dizer que é sempre importante para quem faz a doação, acho que é um gesto assim de amor ao próximo, de amor a Deus, e para quem recebe também eu acho que é gratificante. Então, agradecer a todos, contar com o apoio de todos em doações, especialmente nessa questão de agasalho, cobertores, cobertas pesadas no frio, e doar aquilo que você usaria.
eu não vou doar aquilo que eu não vou usar. Mas assim, se eu recebo isso que eu estou doando, eu vou ter condições de usar, então doar peças, cobertas que estão na tua casa, esperando uma visita que nunca vai chegar essa visita na tua casa. Hoje em dia as pessoas são mais, viajam, vão para um hotel e não ficam mais tanto tempo. Então aquelas cobertas acabam ficando lá 10, 20 anos parada, mofando, e tem pessoas esperando pelo agasalho e ainda tem gente que passa frio no nosso Rio Grande do Sul. No dia 13 de maio, véspera do Dia das Mães, será realizado o Dia D na Praça da República. Viajar nos feriados é motivo para atenção dobrada na equação são um número considerável de veículos e as más condições das rodovias, e ainda o comportamento dos motoristas. Dados do Detran nos últimos 10 anos mostram uma média de mais de 100 mortes a cada dia nos feriados. Os feriados mais violentos são os próximos, que é o do dia 1º e depois o Dia das Mães. E o início real do feriado, muitas vezes está o trânsito. E nestas datas de folga prolongada, a violência nas estradas aumenta o número de vítimas. O que acontece com os motoristas nos feriados? Uma que o pessoal também está um pouco estressado, né, devido à situação que nós estamos enfrentando. Então, o pessoal, então, um quer ser mais rápido que o outro. Eu acho muita agitação, né? O que acontece? Se distrai de qualquer momento, acontece acidente. As pessoas perdem a consciência, né? Que começam a beber, começam se perdem, né? Então não tem respeito pelas outras pessoas, aí abuso da velocidade. Mais imprudente do que o normal, ou por essa chateação de estar com um fluxo muito diferente do costume. Pois o feriado de Tiradentes está entre os que têm o maior registro de mortes, se levado em consideração a média geral dos 15 feriados anuais aqui no Rio Grande do Sul. Entre 2007 e 2016, o Detran gaúcho registrou uma média de quase 7 mortes por dia deste feriado. Só no ano passado, 31 pessoas morreram no momento ou até 30 dias depois do acidente de trânsito no período da folga de Tiradentes. Problemas no carro ou nas estradas existem, mas as estatísticas mostram que as causas mais comuns dos acidentes violentos, quando as pessoas estão programadas para o descanso ou a diversão, são comportamentais. Eu tenho que cumprir com aquilo que eu imaginei. E no trânsito agora a gente já não consegue mais ter essa previsibilidade com tanta certeza. E aí quando se encontra um congestionamento, quando se encontra um obstáculo que impede aquela minha expectativa original, eu começo a ficar mais nervoso, mais estressado, e isso muitas vezes é o gatilho para uma atitude imprudente no trânsito. E, consequentemente, talvez um acidente e as consequências negativas que vêm junto. Para o Conselho Estadual de Trânsito, um plano de prevenção de acidentes passa por educação, com projetos para crianças e jovens. Mas no curto prazo, para este feriado, vale cada motorista não banalizar o uso do celular e o consumo de bebidas, por exemplo. A alcoolemia te causa um impacto de atenção no momento e também o resíduo. Por que não beber um dia anterior? Porque você acaba ficando com teor alcoólico no corpo e diminuindo os seus reflexos. E outra questão muito importante que nós temos hoje é a questão da era digital, os nossos comportamentos de rede. Responder o Facebook e o WhatsApp no trânsito é um perigo, é um problema. Está crescendo tão grande este índice, praticamente igual à alcoolemia. O Alexandre sai hoje com a família para Osório. No plano, pouco mais de 1 hora de estrada. Uma rota alternativa para evitar a tranqueira pela Estrada Velha, a RS 030. E uma dose de bom humor para encarar o engarrafamento caso nem tudo saia como esperado. Antigamente a gente sofria, hoje com ar-condicionado ainda é muito mais tranquilo. Antigamente, uma vez eu descia da freeway e ia para a sombra, no meio do canteiro. Hoje eu fico dentro do carro, né? Mas é tranquilo. Tem que acostumar, não adianta, né? Conversar com a família e ficar calmo. Escutar uma boa música, conversar com a família, comer um chocolate, ficar ali matando o tempo. O importante é chegar e curtir o feriado. Sempre tranquilo, com paz, no trânsito e tranquilidade. Colocar nessa bagagem emocional uma dose de paciência, né? Saber que a gente tem que ser mais tolerante, que nós não vamos conseguir fazer exatamente como a gente pensou.
ir no tempo que nós imaginamos. Se tudo corresponder à expectativa, perfeito. Agora, então, vamos colocar um pouco mais de tolerância, né? De calma, de paciência. O marqueteiro João Santana e a esposa Mônica Moura prestaram depoimento ontem na sede do Tribunal Regional Eleitoral em Salvador, na Bahia, no processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Eles afirmaram que a ex-presidente sabia da existência de Caixa 2 na sua campanha. Mônica Moura diz que os pagamentos foram acertados com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Em nota, a defesa de Dilma diz que Santana e Mônica faltam com a verdade. E a maioria do Supremo Tribunal Federal concorda em restringir o foro privilegiado. Foi o que afirmou o ministro Luiz Fux. A votação, que pode terminar com a regalia, está prevista para o próximo mês. Desde 2008, Marcos da Rocha Mendes é acusado de compra de votos. Mas o processo na Justiça Eleitoral não o impediu de assumir a prefeitura de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, de ser eleito deputado federal em 2015 e de novo se tornar prefeito de Cabo Frio no ano passado. Esse vai e vem nos mandatos fez o processo de 2008 ser enviado a várias instâncias, da Justiça Comum ao STF. O caso do prefeito deverá ser julgado pelo Supremo no mês que vem. Na ocasião, os ministros vão discutir a proposta de restringir o foro privilegiado a crimes cometidos apenas durante e em função do cargo. Isso significa, por exemplo, que um deputado só seria processado no Supremo Tribunal Federal se o crime tivesse a ver com o mandato. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, se essa interpretação já estivesse em vigor, o Supremo teria recebido apenas 6% das ações penais acolhidas na última década. Hoje, o ministro Luiz Fux afirmou que a maioria da corte quer aprovar a restrição por ver o foro como uma anomalia. Atualmente, ministros, senadores e deputados federais só podem ser julgados pelo STF e os governadores e deputados estaduais no Superior Tribunal de Justiça. Este professor de Direito Constitucional defende uma reforma no foro privilegiado, mas que garanta que os réus não tenham influência nas instâncias inferiores. Acho que nós temos que criar algum mecanismo, se formos abandonar o foro privilegiado, algum mecanismo que dê ao mandato uma certa segurança. O ideal é que realmente fiquem no Supremo Tribunal Federal apenas o presidente, o vice-presidente, o presidente do Supremo, talvez os presidentes das duas casas. E os outros sejam colocados numa outra instância, mas que tem que ter certas salvaguardas. Juiz determina a suspensão de leis no Executivo. Leis que tratam, então, dos cargos comissionados. Por isso, nós recebemos o vereador César Busnello, que foi quem moveu a ação. Seja bem-vindo mais uma vez à TV Ijuí, vereador. Inicialmente quero saudar você, Luana, saudar os telespectadores da TV Ijuí e dizer que é uma grande satisfação vir aqui para tratar desses assuntos de interesse da comunidade. Vereador, a decisão do juiz, então, suspende efeito das leis que tratam dos CCs. Por que essa suspensão, vereador? Por que mover essa ação, né? Sendo nós já conversamos sobre este assunto outras vezes aqui na TV, mas gostaria que o senhor relembrasse um pouco aos nossos telespectadores. Na verdade, o que me motivou a promover essa ação popular, judicializar essa questão dos cargos em comissão aqui no nosso município, foram vários fatores que aconteceram lá no mês de janeiro, no início do mandato desse governo. Um dos fatores que me levaram e motivaram a promover essa ação foi a de que esses 4 projetos de leis que foram sancionados pelo prefeito atual Valdir Reck, eles vieram na Câmara de Vereadores a toque de caixa, como se diz, no atropelo, né? Ou seja, nós não tivemos tempo lá na Câmara de Vereadores, só para o telespectador ter ciência, nós não tivemos tempo de sequer discutir de forma aprofundada, exaustiva,
de forma exauriente esses projetos de lei, que são de extrema importância para a comunidade de Juí e por gerarem reflexos no orçamento do município. Ou seja, os 4 projetos de lei que vieram, Luana, da administração direta e indireta, né, são 4 projetos que se tornaram leis, né, eles apresentavam, e eu dizia isso lá no momento da reunião das comissões, apresentavam inúmeras irregularidades, inúmeras incongruências, ou seja, projetos que não estavam respeitando o princípio da legalidade, o princípio da moralidade. Por quê? Porque, primeiramente, eu dizia e registrava aos colegas vereadores, lá nas comissões, que esse projeto vindo do Executivo, ele não estava em anexo, não apresentava, melhor dizendo, em anexo, o impacto financeiro dos gastos, qual é o custo que geraria aos cofres públicos, a contratação desses 131 CCs. Então, faltava um documento fundamental para a nossa avaliação, até porque a lei de responsabilidade fiscal, só para o telespectador saber disso, a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 16 e 17 estabelecem e obrigam que quando o administrador vai gerar despesas para o município, ele deve passar pela Câmara este projeto e ao mesmo tempo deve vir com ele, juntamente com o projeto, o impacto financeiro que vai gerar aos cofres públicos. Isso não havia naquele projeto. Outra ilegalidade, outra incongruência que eu verificava assim de plano, sem uma análise muito profunda, era de que vários cargos criados, inúmeros cargos criados nesses 4 projetos de lei que se tornaram lei sancionadas pelo prefeito Valdirec, vários deles distorciam, mascaravam atividades, funções típicas de servidores efetivos, que devem entrar na vida pública através do concurso público e não via cargo de confiança. Ou seja, lá no artigo 37, inciso 2, 3 da nossa Constituição Federal, estabelece que somente pode ser contratado por este regime, cargo de confiança, servidores para as funções de chefia, assessoramento e direção. Chefia, assessoramento e direção. O que acontece? Inúmeros cargos desses criados nessas 4 leis que foram sancionadas, eles apresentavam, mascaravam, atividades típicas de servidores efetivos. Por quê? Porque são atividades burocráticas, atividades técnicas. Só a denominação, a nomenclatura como chefe, mas no fundo a atividade é típica de servidor efetivo que deve ser entrado na vida pública através do concurso público. Vereador, como o senhor me falaste antes, entraste com a ação como cidadão, mas para deixar claro também aos nossos telespectadores, a maioria, na verdade, sabe que o senhor também é professor de Direito Processual Civil, então, na verdade, realmente tem conhecimento de toda essa parte das leis. Gostaria que explicasse, então, se com essa sua explanação sobre as ilegalidades, a parte inconstitucional que havia nas leis que foram aprovadas, isso que fez com que o juiz determinasse a suspensão, então, é essa parte da inconstitucionalidade? Sem dúvida. Na verdade, na análise superficial já desses 4 projetos que foram encaminhados à Câmara, eu apontava essas ilegalidades, eu apontava essas incongruências, essas inconsistências desses projetos de lei. Mas, lamentavelmente, a base de vereadores que representam o governo na Câmara, que são a grande maioria, e o telespectador sabe disso, é em torno de 10 ou 11 vereadores que patrolam, digamos assim, lá na Câmara de Vereadores, aprovam o que eles querem, não tinham ouvidos para a nossa observação, para o nosso alerta. Sequer o Executivo teve ouvido. Ou seja, havia vícios formais e reais, e materiais de inconstitucionalidade nessas leis, porque faltava esses documentos que eu acabei de falar e faltava também essa questão que pecava no que diz respeito ao assessoramento, chefia e direção em vários cargos. E mais, a questão do grau de instrução.
vários cargos de grande responsabilidade na administração pública, que é o espaço onde você tem que qualificar, faltando, não exigindo qualquer grau de instrução. Então isso fez com que eu manejasse, através de uma ação popular, né, procurei e manejei uma ação popular, que é o remédio previsto na Constituição para esse tipo de ilegalidade, e tive a felicidade, não eu tenho dito e registrado nos meios de comunicação que foi uma vitória da comunidade, uma vitória da moralidade e da legalidade. Tivemos a surpresa feliz ontem, né, que o Judiciário respaldou a nossa ação, ou seja, tudo aquilo que nós levantamos de argumento, e são inúmeros argumentos, além desses que eu falei, o Judiciário respaldou e determinou a suspensão imediata de todos esses cargos de confiança, 131, que giram gasto para o poder público, para a comunidade, para você que está me ouvindo, de em torno de 6 a 7 milhões ano. Ora, isso é de se lamentar. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos que em Juí faltam políticas básicas importantes na área da iluminação pública, que eu já tratei aqui nesse veículo de comunicação, na área da saúde, pessoas agonizando nas filas por falta de medicamento e exames e consultas, na área da infraestrutura urbana, a nossa cidade está tomada de buracos, né, que não há nem sequer uma operação tapa-buraco bem feita, capacitada, de qualidade. Então, por um lado, abre-se a vala no sentido de contratar 131 cargos de confiança, e que a promessa de campanha no passado era que iria diminuir, ele queria enxugar a máquina pública. Isso foi dito aos 4 cantos da cidade pelo prefeito que está aí, pelo prefeito Valdirec, que uma das intervenções favoráveis, positivas que ele daria na sua gestão, no caso de êxito nas eleições, seria o corte drástico de cargos de confiança, e o que a gente não visualizou através desses projetos. Mas enfim, o fato é que nós estamos aí para defender a legalidade, a moralidade, né, enquanto fiscal da lei, enquanto vereador, e esses projetos, na sua íntegra, eles estão viciados, eles estão com problema de ilegalidade e inconstitucionalidade, isso tanto que foi nos respaldado pelo Poder Judiciário aqui de Juí. Agora, respondendo a tua questão... Tem os prazos também, né, vereador? Isso. O município agora tem algumas saídas para tomar, ou melhor, caminhamentos legais que podem tomar. Primeiro, eles podem interpor um recurso dessa decisão do juiz de primeiro grau. Afinal de contas, nós vivemos num Estado democrático de direito, eu tenho dito, e você pode interpor. O segundo grau de jurisdição é um acesso, uma garantia de qualquer cidadão, e o município não é diferente. Então, o município pode interpor esse recurso chamado agravo de instrumento, pedindo efeito suspensivo da decisão do juiz, num prazo aí de 15 dias a partir da intimação desta decisão, para suspender os efeitos da lei do juiz daqui, do magistrado, que eu quero registrar, fez uma decisão qualificada, fundamentada, de acordo com os ditames, né, com o regramento da legislação constitucional, da legislação administrativa. Então esses são os caminhos. E mais, no mérito, Luana e telespectador da TV Juí, eu acho difícil, eu tenho a leitura clara, que eu acho bem difícil o Executivo levar isso no mérito ao final da demanda. Por quê? Porque está muito bem amparado, as leis, os 4 projetos enviados do Executivo, lamentavelmente, pecaram em várias questões, né? E que eu acho que o tribunal vai manter a decisão do juízo de primeiro grau. E também pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Eu oficiei o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no momento que eu promovi a estação, o prefeito Valdir Reck. Ele pode ser responsabilizado aí, na esfera da improbidade administrativa, e também ter que devolver esse dinheiro que foi pago aos servidores que estão, pela decisão do juiz, as funções que foram criadas de servidores de cargos de confiança ilegalmente, pode ser determinar que o judiciário pode determinar que o senhor prefeito devolva
restitua aos cofres públicos esses valores que ele efetuou o pagamento desses servidores, que até então, até o momento, estão ilegalmente lotados nos seus cargos aí junto à municipalidade. Vereador, para finalizar, já na sessão que ocorreu ontem, né, nessa segunda-feira, vereadores até mesmo da oposição já se manifestam contrários, né, ao Poder Executivo. Os vereadores da situação, do da governo. Situação, exatamente. Do governo. Os vereadores aliados ao governo, eles próprios, ontem, é estranho isso, eu acho que no mínimo é estranho, foram à tribuna parabenizando a minha atitude de promover essa ação, mas lá atrás, na hora da votação, votaram contrários, aliás, favorável a estas ilegalidades, a essas incongruências, a essas ilicitudes da lei. Ou seja, num momento atropelam a votação lá na Câmara de Vereadores, e num outro momento parabenizam e vão contrário ao próprio governo do qual eles pertencem. No mínimo é estranho. A comunidade é que tem que avaliar esse tipo de posição, esse tipo de postura. Agora, eu quero dizer que esse tipo de intervenção judicial ou a judicialização dessa questão dos cargos de confiança, ela só se deu por causa dessas irregularidades, essas incongruências, esse atropelo, essa votação a toca de caixa que nós fomos forçados lá na Câmara de Vereadores, né? E que lamentavelmente isso se dá. Eu quero deixar registrado, Luana e telespectadora da TV Juí, que este vereador ele não é contra cargos de confiança, na sua plenitude. Eu sou favorável sim ao cargo de confiança. Toda e qualquer administração pública tem que ter cargos de confiança, pessoas ligadas ao prefeito, que ele tenha total confiança, reconhecimento dessas pessoas para desempenhar uma boa gestão. Mas, para que isso aconteça, não pode ter o excesso, não pode ter o exagero, como vem tendo aqui em Juí, onde nós temos 131 cargos de confiança criados, por uma cidade que, a meu ver, em torno de 80 cargos de confiança a 90 seriam suficientes para fazer uma boa gestão, uma gestão qualificada. E mais, cargos de confiança com capacidade, preparados, qualificados para exercer as funções nas várias unidades da administração. O que a gente vê aqui em Juí, infelizmente, e é de se indignar com isso, não dá para generalizar, obviamente, mas nós temos várias unidades da administração onde estão lotados servidores de cargo de confiança sem qualquer capacidade para gerir, para tocar à frente, para administrar aquela unidade. Servidores de cargos de confiança despreparados para aquela função que ele exerce, sequer desconhecendo. E isso, quem é prejudicado, como sempre, é a população, é a comunidade, é o povo, que paga seus tributos de forma constante, rotineira, se não entra em dívida ativa, e recebe em contrapartida, muitas vezes, uma prestação de serviço público desqualificada, despreparada. Está aí, então, vereador, a importância, na verdade, né, da população fiscalizar o trabalho de vocês, vereadores, que são representantes do povo, né, mas também de todos que ocupam cargos públicos. Sem dúvida, a população tem que participar mais, né? A gente vê isso, um clamor da própria mídia, dizendo para cobrar, fiscalizar os vereadores, o prefeito, porque é aqui onde nós vivemos que as coisas acontecem e nós temos que estar atento, em alerta, e essa é a nossa função. Mais uma vez, muito obrigada, vereador, por vir até a TV Juí. Eu que agradeço o espaço e estamos sempre à disposição da TV Juí e de todos os meios de comunicação. Essa foi a entrevista com o vereador César Busnello.